Olá, pessoal! Começando uma série que eu dei o nome de Pílulas da Consciência, que o objetivo é fazer você aprender e cada vez mais. E nessa Pílula da Consciência, o que eu vou fazer é abrir o meu curso do Consciência Sistêmica online. E esse curso ele tem em torno de 450 aulas, tem muita aula. E eu quero compartilhar com vocês uma grande quantidade de conteúdo que tem lá dentro. Tem muito conteúdo. E o que eu vou fazer hoje, eu vou abrir aqui e compartilhar a tela com todos vocês, para vocês verem como é que é o formato desse curso. E eu vou abrir uma aula, e depois, a aula geralmente em torno de 10 minutos, e aí eu vou comentar sobre essa aula, colocar mais conteúdo e depois abrir para perguntas, ok? Então, estou vendo aqui, deixa eu ver aqui a parte de comentários. Estou fazendo uma estreia de um programa novo aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, o pessoal chegando aqui. Deixa eu ver, tem um nome confuso aqui, Ladislau Kunlat, de Portugal. Ladislau de Portugal. Até fez uma rima. A Ana Gomes também de Portugal está aqui, a Larissa, a Maria Carvalho. Ei, pessoal! Vocês querem saber mais sobre consciência sistêmica? Pois eu vou começar agora uma série, são lives diárias, de segunda a sexta, sábado e domingo, vou tirar folga, de segunda a sexta-feira, nesse horário, agora às 16 horas, eu vou fazer algo que vou apresentar para vocês o curso do Consciência Sistêmica Online. Eu já vou até colocar na tela aqui, deixa eu ver se dá certo aqui. Vamos ver? Deu certo! Deu certo. Esse é o curso do Consciência Sistêmica Online. Só de gravação aqui tem 442 aulas, tem mais algumas aí. Cada aula é em torno de 10 minutos. E eu quero compartilhar, e hoje eu selecionei uma aula, são 8 módulos. A aula que eu escolhi está no módulo 4. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. No módulo 4, eu quero falar de umas coisas bem interessantes, acho que é aqui. Nesse módulo aqui, tem várias aulas, conforme você abre aqui, tem várias aulas, e aí, não é aqui ainda, é nesse aqui, afetos intrauterinos. Esse é um tema que eu adoro e quero compartilhar com vocês. Aqui, então, na aula 5 desse módulo 4 aqui, vamos lá. Vocês vão me ver sem barba. Ah, quando eu gravei esse curso, eu estava sem barba. Depois eu coloquei barba. Vamos ver até quando eu vou ficar com essa barba aqui. Então, tá aqui. O que eu vou colocar? Afetos intrauterinos. Será que vocês sabem o que é afeto intrauterino? Vocês querem saber sobre afeto intrauterino? Esse tema, para mim, é interessantíssimo. Porque no afeto intrauterino, tem várias aulas anteriores onde eu vou explicando como é que é a formação do corpo do bebê. E que no útero tem um campo emocional. Um campo emocional de quem? O mundo emocional da mãe. E aqui eu vou explicar, nessa aula aqui, eu vou explicar como é que os afetos intrauterinos, afeto é tudo aquilo que afeta a criança, o ser que está dentro do útero da mãe. Como esse campo emocional da mãe, ela vai criar modelos de corpos diferentes. Como é que isso afeta a formação do corpo, e não só o corpo, do funcionamento do corpo do bebê. Olha que interessante, você sabia que esse mundo emocional da mãe participa como o fenótipo, para pegar o genótipo e transformar um fenótipo, que vai dar um modelo para a criança. Então, veja, o mundo intrauterino é o primeiro grande campo de vida. Então, aquela criança vai ser formada para ir para o mundo. Qual é o primeiro modelo? O primeiro modelo é o mundo emocional da mãe. Se o mundo emocional da mãe for mais saudável, conectado com a realidade, esse corpo vai ser montado para essa realidade que a mãe passa para ele, de uma forma mental, racional? Não. Da forma como essa mãe sente. Então, essa aula deve ter uns 10 minutos aqui, 11 minutos, depois eu volto e comento mais sobre a aula. Vou lá, deixa eu ver se dá tudo certo aqui. Espero que dê. Então, vamos lá.
E aí, vamos ampliar mais essa consciência? Está aprendendo como é que funciona um corpo? Funciona não, como é que ele é construído. Então tem a parte mecânica, né, a construção, e tem a função. E agora nós estamos vendo o quê? Lembra que eu falei que função define a forma? Lembra dessa lei? Função define a forma. Até escrevi de novo aqui, ó. Função define a forma, tá? Então vamos lá. Agora, afetos intrauterinos. Esses afetos intrauterinos, o que é que são? O que é isso aqui? Bom, a energia, nós temos um monte de energia dentro de um campo, tem uma energia. Essa energia ela pode ser maior ou menor ao meu redor, dentro de mim, na minha relação com ela. E essa quantidade de energia, esse tipo de energia, vai afetar a evolução, o desenvolvimento de cada camada. Que camada? Ecto, endo e meso, lembra? Cada camada. Essa camada, conforme vai pondo mais energia, vai fazendo o quê? Vai crescendo ou diminuindo. Põe mais energia ou menos energia, faz com que aumente. Por exemplo, se eu mexer demais esse braço e esse aqui ficar parado, fazer isso aqui hoje não afeta tanto. Mas se eu ficar 9 meses fazendo isso, esse aqui vai estar hipertrofiado, esse aqui vai estar atrofiado, porque esse aqui é o movimento, esse não. Função define a forma, lembra? Então, conforme a energia vai para cada camada, isso vai afetar os sistemas digestivo, nervoso, respiratório, assim por diante, os órgãos desse sistema e as funções. E as funções. Dependendo do significado de cada função que a criança vai tendo dentro do útero, isso vai determinar se ela vai levar mais ou menos energia para alguma dessas camadas. Lembra da história do colapso de onda e da materialização? Conforme você põe energia naquela onda, joga lá, ela pode materializar. E aí vai fazer o quê? Então, dependendo da quantidade de energia, no nível de consciência, você materializa aquela situação. No corpo é parecidíssimo. Você vai materializar, vai pôr mais energia, mais estrutura, multiplicar as células, dependendo do estímulo que está chegando lá. Dependendo do nível de consciência que você vai adquirindo com a evolução da vida, até lá no mundo intrauterino. Então lembra, a função define a forma. Quem criou essa história de afetos intrauterinos foi Francis Motti. E o David Boadella, que é o criador da biossíntese, que é uma abordagem neo-reichiana, de psicoterapia corporal neo-reichiana, que eu também me especializei, ele pegou esses conceitos para trabalhar com esse mundo intrauterino, que, aliás, é um foco importantíssimo para a biossíntese. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Cada camada vai ter um estímulo que vai fazer com que ela aumente a energia, multiplique aquela camada, e a outra camada, de repente, fica menor. Então, dependendo de como vai sendo essa evolução do embrião e do feto no útero, vai levar mais ou menos energia para cada camada. Isso define a formação do corpo, hein? Então, vamos lá. Afeto umbilical. O afeto umbilical tem a ver com a camada endodérmica. Endodérmica, lembra? Sistema digestivo e sistema respiratório, que tem a ver com nutrição. Então, dependendo do referencial de nutrição que essa criança, que esse ser lá no útero vai ter, vai determinar como ela vai construir e funcionar o seu sistema digestivo e respiratório em relação à nutrição, captação de energia, de calor. Por exemplo, se eu vivi num útero que teve pouca energia, que minha mãe estava num tono simpático, luta, fuga, um monte de conflitos, eu aprendi que eu tenho que sobreviver com pouca energia, por exemplo. Então, o meu corpo vai ser mais magrinho, eu vou captar energia de qualquer coisa, que é sobrevivência. Eu não posso utilizar essa energia em várias coisas, eu tenho que distribuir essa energia vou colocar assim, pelos órgãos que realmente precisam e abrir mão de outros. Isso não está afetando o corpo? É claro que está. Por quê? Porque eu tenho que aprender a sobreviver. Bom, dependendo desse afeto, a quantidade pode ser em falta e excesso. Por exemplo, se a mãe tem diabetes gestacional, o que vai acontecer?
Na diabetes gestacional, ela começa a ter um nível de açúcar elevado no sangue. Esse nível de açúcar elevado vai influenciar o bebê, tanto é que, como é que são os filhos de mães diabéticas? São macrossômicos, são grandes, pesa muito. Só que é um problema, por quê? Porque ele esteve num regime de glicose muito elevada. Na hora de nascer, se não tomar cuidado, se não souber diminuir isso aqui gradativamente, a criança pode até nascer e morrer. Isso aqui era um caos. Era chamado de gigante com pé de barro, que era assim, nascia um gigante e morria fácil. Por quê? Porque não se sabia da fisiologia. Hoje não, coloca um sorinho com glicose e vai abaixando gradativamente. Por quê? Porque ele esteve influenciado por uma alta carga de glicose o tempo todo dentro do útero. E a hora que nasce, ele entra em hipoglicemia. Nossa, não vou ficar explicando tudo isso aqui, tá? Mas deu para entender isso aqui? Dependendo de falta e excesso do alimento, de algum tipo específico de alimento, esse corpo vai se moldar para aquilo que está sendo oferecido a ele. E a qualidade da comida. Por exemplo, não só falando comida, você pega uma mãe que usou drogas, álcool, sei lá, um monte de remédios e um monte de porcaria durante a gravidez. Essa criança tem que se acostumar a vivenciar nesse ambiente cheio de lixos, né? De venenos, de drogas. Por quê? Tem que se adaptar. Esquisito, né? É, porque é a vida que ele está vindo. Ele está vindo para uma vida cheia de drogas. Olha lá, porque a mãe está dando esse modelo. Ritmo da alimentação. Como essa mãe se alimenta, alimenta uma vez por dia, toda hora, quantidade, isso também vai influenciando o funcionamento do aparelho digestivo e respiratório dele. É aprender como é que ele capta energia, como capta, como absorve, como trabalha com essa energia. Na parte do ecto, que é afeto da pele fetal. Vamos falar muito do quê? Das percepções dessa criança do mundo aqui fora, dos órgãos dos sentidos. Criança usa órgão de sentido lá dentro? É claro que usa, meu. Criança escuta, criança vê. Ah, tá vendo tudo? Ela vê claridade, escuridão. Por quê? Isso aqui já ajuda até ela orientar, por exemplo, ciclos do dia e de noite. Ela percebe a movimentação da mãe, então ela está vendo os ciclos de atividade, de descanso, junto com dia e noite. Veja, dependendo do ritmo da mãe, ela vai montando seu próprio ritmo para a vida lá fora. Som, luz, paladar. Paladar, a criança engole aquele líquido amniótico, que é o líquido que envolve o tempo todo. E esse paladar também tem a ver com a alimentação que a mãe tem. Então, ele já está preparando. A criança respira, tem movimentos respiratórios lá dentro. Dentro de uma mãe que fuma, o movimento respiratório diminui. Eu vi um estudo uma vez que a mãe, quando fumava, a criança parava de fazer esse movimento respiratório por 30 minutos. Então, inibia. Veja, isso não vai influenciar depois no desenvolvimento da criança? É claro que vai. Aqui, ela está se organizando para ver como é que é o mundo lá fora, como é que ela vai se planejar para a vida, o que é a vida e como ela se organiza. Aqui, no afeto cinético, que tem a ver com movimento. Cine é movimento, mesoderma, né? Aqui, movimentos significados. Quer ver, por exemplo, a criança quando se mexe dentro da barriga da mãe. Se essa gravidez é uma coisa linda e maravilhosa, oh, beleza, cada vez que se movimenta, a mãe fica feliz, parasimpática, relaxada. A criança se movimenta, o útero fica mais gostoso, acolhedor e fluxo de energia. E se essa gravidez não foi tão desejada, foi problemática? Cada vez que a criança se mexe, ai meu Deus, ainda tem essa criança aqui, ó, simpático, o útero aperta e diminui o fluxo sanguíneo. Significa para a criança, é melhor eu não me movimentar, porque a hora que eu me movimento, eu tenho agora aqui percepções negativas. O útero aperta, como fica quieto, e diminui o fluxo sanguíneo, não recebe energia. Então, que a criança está aprendendo o quê? Ficar quieta. Porque se ela se movimenta, ó, isso aqui está dando significado aos movimentos. Isso vai determinar o desenvolvimento maior ou menor da camada muscular e do funcionamento. Se vai ser uma criança mais ativa ou mais parada. O padrão de movimentação, mesma coisa. Percebe a movimentação da mãe. A criança tem os seus movimentos. Tem momento que a criança dorme lá dentro. E às vezes as mães, quando percebem que a criança não mexe, de repente fica, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa com o meu filho.
E aí mexe até ele se movimentar. Caramba, e aí ele não pode nem descansar. Ele tem que ficar se mexendo o tempo todo, porque senão o ambiente fica negativo em volta dele. Bom, tá lá, parece que já está numa hiperatividade, né? Bom, hipertrofia e atrofia, depende do uso da musculatura, vai desenvolver isso aqui, né? E limites corporais, a criança, conforme vai se movimentando, ela vai batendo na parede uterina, então a pele vai dando informação do meu contorno, da minha força, que isso aqui vai estruturar a minha ação para o mundo e o meu corpo preparado para a ação. Entendeu os três níveis de afetos intrauterinos? Quer saber mais? Então te vejo no próximo vídeo. Tchau! E aí, pessoal, gostaram dessa aula? Essa é uma das aulas do Consciência Sistêmica, é claro que tem uma sequência, né? Para poder explicar melhor como é que é a formação, mas isso aqui é uma aula típica lá do Consciência Sistêmica. Amanhã eu passo uma outra aula aqui, eu vou ver um outro tema. Tem tantos temas para colocar aqui, e aí o que eu vou colocar aqui para vocês? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, eu estava falando de afetos intrauterinos, né? Então, o que acontece? Eu não falei que dentro do campo intrauterino, a criança ela vai percebendo aquilo que a afeta de fora. E tudo que vai afetando vai preparando o corpo, os órgãos, a estrutura corporal e o funcionamento corporal para quando ela nascer, ela estar adaptada ao mundo que a mãe passou para esse bebê. Então, por exemplo, imagina uma situação assim, a mãe vive numa situação de guerra, então está lá, sobrevivendo em algum lugar. Então, como é que fica esse mundo intrauterino? A alimentação dela provavelmente é muito ruim, porque não tem comida, está o tempo todo estourando bomba para todo lado, o mundo do estresse está enorme. Então, essa criança, ela está se preparando para esse ambiente de guerra, por incrível que pareça. Então, essa criança não nasce como uma tela em branco, como lá atrás, em conceitos antigos da psicanálise, hoje em dia não, né? Mas já assim, a criança nasce com uma tela em branco, e aí depois é que vai escrevendo a história dentro dela. Não, a história já é escrita, hoje em dia já se sabe que a história é escrita, até antes ela existia, né? Mas, a sistêmica, né? Mas ali, dentro do útero, o que acontece? Essa criança se molda para o mundo que ela vai nascer. A questão que a mãe é a interface entre o mundo aqui fora e a criança aqui. Então, por exemplo, eu falei de uma situação de guerra. Numa situação de guerra, o que tem? Bomba explodindo, tem tudo isso. Tem a comida que praticamente não tem. Essa criança, a estrutura corporal dela e o funcionamento corporal já está se preparando para chegar no mundo com essa característica. Então, por exemplo, a criança quando nasce, a hora que começar a estourar bomba para todo lado, ela não entra numa reação de susto absurda porque aquilo é desconhecido. Não, ela já conhece essa situação. A alimentação, ela já está preparada para comer pouco, em ritmo diferente. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, tudo isso está preparando a criança para o mundo aqui fora. Vocês estão vendo a importância do mundo emocional da mãe no desenvolvimento de todo ser humano quando está dentro do mundo intrauterino? Vocês viram como é importante a mãe, quando gerar um filho, aprender a se cuidar e ser um bom modelo para a criança que está lá? Então, todas essas dinâmicas que essa mãe vai passando afetam o funcionamento dessa criança. E aí fica assim, né? Eu falei de 3 camadas dessa aula. Quem ainda não conhece tanto sobre isso, às vezes pode ficar meio perdido. Fernando, não estou entendendo. Que raio de 3 camadas são essas aí? No corpo tem 3 célula-tronco, é uma célula que está lá, célula-tronco, dá origem a todas as células do corpo, né? Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Então, ela tem a célula-tronco ela vai dar origem a qualquer célula do corpo. Só que ela faz assim, da célula-tronco existem 3 caminhos, então ela se diferencia em 3 tipos de células, que são as 3 camadas dérmicas, ecto, endo e meso, que eu falei aqui na aula, ecto, endo e meso, tá? Então, nesse ecto, endo e meso, daqui, o que vai acontecer é que de cada camada vão surgir os órgãos, a estrutura corporal.
Então, dessas 3 camadas surgem os órgãos. Então, endoderma. Endoderma é a capacidade de receber energia, pegar a energia e absorver. A energia vem de onde? Respiração e do alimento. Então, sistema digestivo e sistema respiratório. Se você entender essa dinâmica, você sabe que sistema digestivo e sistema respiratório, então, são originários do endoderma. No ectoderma, que tem a ver com os órgãos dos sentidos, captação do mundo aqui fora, o ectoderma dá origem ao sistema nervoso. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui é onde o espermatozoide e o óvulo, eles vão se encontrar, fica nessa região, o espermatozoide e o óvulo está aqui. Eu não sei, eu estou tentando mexer aqui, é lá, deixa eu ver. Aqui, aí, aqui é onde o óvulo e o espermatozoide se encontram, formam o ovo. E aí começa uma multiplicação celular, ó. E chega aqui, ó, nessa dinâmica aqui, chama módula. É isso aqui, ó, módula, tá vendo? Ó? Módula vem do grego, quer dizer amora, que parece uma amora, né? Se você olhar para isso aqui, é um bloco de mais ou menos 32 a 64 células, todas iguais. Dessa fase aqui, que está aqui, ó, ela começa a formar essa situação aqui, chama blástula, que é isso aqui, ó. Bom, para que eu estou falando isso? Para mostrar que a blástula é assim, ó, tem um bloco de células aqui, que é o embrioblasto, aqui tem uma camada fina de células, que é o trofoblasto, e aqui tem uma cavidade cheia de líquido. Aqui é onde são as famosas células tronco, que vocês já ouviram falar, é isso aqui, ó, elas são todas aqui. Embrioblasto, blasto é o que vai dar origem a quê? Embrião. E o trofoblasto vai dar origem a quê? Trofo tem a ver com nutrição, que é o quê? A placenta, tá? Aqui é o que vai dar origem ao embrião. Então, aqui, ó, dessa camada aqui, ó, aí ela vem e nida. Nida, o que que é? Nidos é ninho, então ela vem do ninho aqui. Aqui é dentro do útero, aqui é aquela camada endometrial, esponjosa, riquíssima em sangue e alimentação para acolher esse novo ser aqui. Aqui vai fazendo o primeiro contato, o primeiro grande vínculo que nós temos aqui, que é essa nidação. É como montar um ninho para esse novo ser. Aqui ele já está numa outra fase que chama gástrula, que é essa aqui, ó. A gástrula é isso aqui, ó. Tem aqui aquele bloco de células aqui, aí vai aparecer mais uma bolinha aqui, ó, tá vendo? Mais uma bolinha aqui, e aqui vai formar uma coisa chamada disco, que depois vai ser o disco tridérmico. Adivinha o que é disco tridérmico? As 3 dermes, ecto, endo e meso, tá? Aqui é endoderma, ectoderma, tá? Depois vai surgir uma camada no meio aqui, que é o mesoderma. Veja, endo é dentro, ecto é fora, e meso é do meio. Então, aqui a gastro, aqui é o disco bidérmico, depois vai se tornar o disco tridérmico. Tá aqui, ó, disco tridérmico. Aqui é o ectoderma, aqui esse amarelinho aqui é endoderma, e aqui vai formar a camada do meio, por isso que é mesoderma. Ecto é que vai ficar fora, endo vai ficar dentro, meso vai ficar no meio. É simples, né? Os nomes, pelo menos, são simples. Parece difícil. Aqui isso é um monte de... Não vou ficar explicando tudo isso aqui, ó. É como é que vai formar o corpo, ó. O corpo, isso aqui formando o sistema nervoso. Ó, não parece já, se você olhar assim, não parece já um embrião, ó. Aquela camada lá vai formar aqui, ó. Isso aqui vai ser a cabeça, ó. Aqui é a cabeça. Esse amarelinho aqui que eu estou mostrando é o tubo endodérmico. Esse tubo endodérmico nasce aqui da boca, ó. Tá vendo, ó? Estomodeu aqui, ó. É onde vai ser a boca aqui, ó. Boca e nariz, né? E isso aqui vai seguindo esse tubo e vai até aqui o proctodeu, tá aqui, que seria a região anal, né? Desse tubo aqui, ó, vai surgir aqui, esse lugarzinho aqui é o broto pulmonar, então vai dar uma origem ao sistema respiratório, e a continuidade disso é o sistema digestivo, tá? E aqui, ó, já está formando o fígado, também está vindo daqui. Então, as estruturas que ajudam a fazer a digestão, ok? O tubo que eu falei, ó, aqui vai dar sistema digestivo. Sistema digestivo é esse aqui é o sistema respiratório, tá? Aqui, o ectoderma vai dar origem ao sistema nervoso e órgãos dos sentidos. E aqui, o mesoderma é tudo que tem a ver com ação. Ossos, músculos, sangue, tá?
aparelho cardiovascular, porque é sangue, tá bom? Então, isso aqui é a origem do corpo. Olha como o corpo vai sendo montado. E aí, vamos lá, vamos lá. Oh, é essa imagem que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui, a criança dentro do útero, ela recebe o sangue pela artéria uterina, que é essa aqui, ó. Essa artéria uterina, então, ela leva o quê? Energia para o bebê, tá? Então, aqui, ó, energia. E quando eu falo energia, parece uma coisa meio esotérica. Não, não tem nada esotérico, tá aqui, ó. Essa, aqui que vem a energia. E a criança, ela tá envolvida pelo útero, que é um órgão musculoso, que dá como se fosse um abraço e contém esse bebê. Quando a mãe está aqui embaixo, no simpático, simpático é quando ela está na relação de luta ou fuga, está no estresse. Quando ela está no estresse, sabe o que acontece? O fluxo sanguíneo para o útero diminui, porque ela tem que usar a energia dela para correr ou para lutar. Então, sacrifica o fluxo uterino para dentro do útero, porque ela está no estresse para resolver coisas lá fora. Então, aqui, o fluxo uterino diminui, sabe o que acontece com o tônus muscular do útero? Ele aumenta, então esse útero aperta para tipo assim, fica quieto, precise menos, faça menos movimento e vai ter menos quantidade sanguínea. Isso aqui é natural em várias fases da gravidez. A questão é se isso aqui virou uma rotina. Se virou uma rotina, vai dar problema, porque essa criança vai receber sempre o quê? Menos energia, e esse útero vai dar vou colocar, não é um abraço apertado, então vai ficar quase uma prisão esse útero, que não vai permitir movimentos e ele vai ter fluxo de energia menor. Agora, se a mãe está no parasimpático é relaxamento e prazer. Relaxamento e prazer. Imagina se a mãe está relaxada, curtindo essa gravidez, está ótimo. O que acontece? O fluxo sanguíneo aqui aumenta, porque ela está relaxada, parasimpático, aumenta o fluxo intrauterino, fluxo sanguíneo. E o que acontece? Esse músculo que é do útero dá aquele abraço de acolhimento gostoso, não é aquele aperto, não é aquele útero duro e frio do simpático. É um útero acolhedor, gostoso, quentinho e cheio de energia. Agora imagina esse bebê aqui dentro, nesse campo, como é que ele se sente. Dependendo do tônus emocional materno, a criança vai começar a ter um modelo aqui dentro do útero para construir o seu corpo. E aqui eu vou ver até se eu acho aqui, ó, os afetos que eu falei nessa aula. Aqui é um modelo de como vai crescendo essas 3 camadas. Bom, ó, aqui são características do indivíduo. Aqui, ó, pronto. Isso aqui ajuda a fazer leitura corporal. Quando você vê um indivíduo ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, você está vendo o quê? O efeito dos estímulos das camadas intrauterinas. Por exemplo, olhando para esses indivíduos, eu consigo ter noção do que aconteceu no mundo intrauterino deles. Olha que interessante, ó, o ecto é comprido, magrinho, com pouca energia, e tem uma tendência à racionalização, a energia vem para cá e menos para cá. Esse aqui é um corpo endodérmico, então teve uma sobrecarga na parte de alimentação, então a energia dele é voltada para sugar energia, um monte de energia aqui, ó, guardada, né, energia que não usa. E o mesodérmico são os atléticos. Se você pega uma criança que foi estimulada mesodermicamente lá dentro do útero, ela vai ter uma facilidade muito maior para andar, para correr, para pular, para ter atividades. Esse aqui vai ser mais largado. Esse aqui vai ter mais sensibilidade, esse é mais sensível, isso aqui está mais conectado com alimento. Esse aqui com intelecto. Então, basicamente, aqui vai ser o pensar, aqui sentir e aqui agir. Olha como muda até a função das pessoas, né? Bom, isso aqui eu estou compartilhando com vocês pílulas da consciência. Então, mostrei uma aula, uma das 450 aulas que tem lá no curso, falando dos afetos intrauterinos. E agora eu vou abrir para responder algumas questões que vocês devem ter aí. A Célia, quando uma criança nasce de 8 meses, essa criança pode vir a ter problemas com isso? Bom, a criança pode vir a ter problemas se nascer de 9 meses, 7, 6, assim por diante.
Se tiver, depende muito do que aconteceu dentro. Quando uma criança nasce antes, sempre vai ter alguma característica, tipo assim, ela deveria ter ficado tempo, não ficou o tempo suficiente dentro do útero. O que foi que aconteceu ali? Então, podem existir vários fatores que aceleraram esse processo do nascimento. Tem alguma coisa? Tem. A questão é o seguinte, isso aqui não é só isso que existe na vida. Não. Essa fase intrauterina é uma fase, depois vem a fase extrauterina, que é a infância. Então, todos esses fatores, eles vão interagindo. Então, por exemplo, às vezes pode ter algum problema no mundo intrauterino, às vezes problemas físicos, problemas, tem emocionais, tem problemas de idade, problemas de tanta coisa que pode acontecer, que a criança às vezes tem que nascer antes. Isso é saudável para a criança? É claro que não, porque o ideal é ela poder nascer dentro do prazo que ela tem para poder desenvolver. Aí vai depender muito do quê? Do que acontece no universo extrauterino. Então, a criança vai agora para a infância, como é que ela vai ter? A mãe, antes ela estava dentro da mãe, agora a mãe está fora. E aí não é só a mãe, aí vem mãe, vem pai, vem a família toda. Dependendo da experiência que ela tem durante a vida, isso vai montando uma dinâmica diferente. Então, por exemplo, situações que ocorrem no mundo intrauterino podem ser compensadas por dinâmicas da infância. Outras vezes, problemas intrauterinos podem ser potencializados, piorar o problema, dependendo de como foi essa infância, a experiência da infância. Então, o que está acontecendo? A criança está recebendo uma série de estímulos, mas tem algo que é assim, algo que é clássico, é assim, tudo que acontece não pode ser apagado. A questão é que a gente coloca coisas a mais. A experiência no mundo intrauterino está marcada dentro de mim, dentro de você, dentro de todo mundo. E é assim. E tem que tomar muito cuidado para não ficar numa história assim, quem é o culpado? A mãe, lá vem você, Fernando, falar que a mãe é a culpada de tudo. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei de onde o pessoal tira umas maluquices dessas. Eu estou falando como a natureza funciona. Funciona assim. O primeiro grande contato de modelo de vida é mundo intrauterino. E o útero é com a mãe. Então, a função materna faz parte. Essa é uma função exclusiva, que o pai não está lá. Quer ver? Eu vou dar uma outra dinâmica. Eu estava falando de afetos intrauterinos. Na própria aula, é que tem tanto exemplo, que só de falar de afetos intrauterinos, acho que eu podia ficar aqui quase uns 3 meses falando de afeto intrauterino. Então, o que está acontecendo com a criança vai moldar corpo e funcionamento. Então, por exemplo, se você olhar dos 3 corpos, que eu já mostrei aqui, vou pôr de novo aqui os 3 corpos aí. Vamos lá, deixa eu ver se eu coloco aqui. Então, aqui, os 3 corpos. O que você vai ver? Tem algum que é melhor, pior? Não tem nada que é melhor nem pior, são só características diferentes, são funcionamentos diferentes. Cada um desses indivíduos que corresponde a esses 3 corpos, e eu vou dizer, não existe indivíduo puro, isso é outra coisa, é sempre uma mistura. Nós somos uma mistura das 3 camadas. Isso aqui é só didático, tá? Então, você nunca vai ver um indivíduo que é só ecto, só endo, só meso. Você olha, você vê predomina meso, predomina, às vezes você vê 2 ali, uma que falta um pouco mais, e assim por diante. O que você vê aqui é uma forma de funcionar desse indivíduo. Então, tem talentos aqui. Por incrível que pareça, são nos traumas que nós passamos na vida que desenvolvemos talentos. Então, por exemplo, desses 3 aí, quem seria um excelente pesquisador, ou um excelente escritor de livros, por exemplo, ou um excelente filósofo? Adivinha? Qual? O ecto. É esse indivíduo ectodérmico aqui, ele vai ter um talento maior para usar isso aqui, criatividade, é isso aqui. É interessante. Quem vai ter tendência a ser mais atlético? Aqui, Quem vai ter tendência a ter uma sensibilidade maior em relação à vida? São esses aqui. É interessante essa... E aí, qual o certo e errado? Não tem nem certo nem errado, são características diferentes. Tem uma vez falado assim, Fernando, se fizer um clone do Pelé, então nós vamos ter uma seleção, vou colocar assim, uma seleção impossível de ganhar, porque tem 10 Pelé, se bobear, pode até o Pelé no gol. Eu falei, não, porque a questão é o seguinte, se você pega um ovo, um clone, um ovo que seria... Esse ovo tem a ver com o código genético do Pelé. Dependendo da mãe que você coloca e da experiência intrauterina, imagina, o Pelé ele teve um bom equilíbrio nesses 3, principalmente no meso e no ecto. A
cabeça dele, planejamento de jogada, execução, é impressionante. E a sensibilidade do campo, então ele teve um bom equilíbrio, mas uma força muito grande aqui, ó. Uma energia muito grande, uma habilidade corporal impressionante. Agora, imagina se colocasse numa mãe, que essa mãe, de repente, ela tivesse lá algumas dinâmicas de alimentação bem diferentes dessa aqui, e que executasse isso aqui. Nasce um Pelé com um corpo endomórfico. Sabe quando vai ser um excelente jogador de futebol? Nunca. Ah, então está criticando? Não, ele pode ser outra coisa. Então, assim, ele vai para os dons dele. Então, veja, não é o código genético em si. Falar, então se eu pegar a clone do Pelé, vai ter um monte de Pelé. Não, vai depender muito do que aconteceu no mundo intrauterino. Ó o que vai acontecer. De repente nasce um Pelé assim. Vai ser bom, às vezes de xadrez. Xadrez vai ser excelente para competição. E vai ter uma capacidade intelectual impressionante. Mas como jogador de futebol já não vai ser tão bom como foi o Pelé antes. Deu para entender? Isso aqui é genótipo e fenótipo. Lá no curso eu explico um monte de coisa desse tipo aqui. Tá? Aqui é fazer a mesma pergunta, uma criança que nasce 6 meses. 6 meses é complicadíssimo. A chance de morte de uma criança nascendo de 6 meses é complicado. E se a criança nasceu de 6 meses, com certeza tem alguma coisa muito complicada ali na relação com a mãe, às vezes alguma coisa, dinâmica doentia da mãe, alguma doença que ela tem que não consegue suportar a gravidez, ou na relação com essa criança com a gravidez em si. Então, a criança com 6 meses, com certeza, ela é uma grande sobrevivente. E sabe o que é interessante? Eu falei do gigante com pé de barro, né? O gigante com pé de barro, isso é um problema seríssimo na pediatria, lá há décadas. As crianças nasciam e ninguém entendia nada. Às vezes, por exemplo, nasce gêmeos. Aí nasce um gêmeo todo bonitinho, todo maravilhoso, e o outro pequenininho, assim, ó. Parece um ratinho. Frequentemente, sabe quem tinha mais chance de sobreviver? O ratinho, porque ele já sabia como sobreviver às adversidades. O outro não. Interessante, né? Então, quando você começa a observar essas dinâmicas, a criança, quando ela vai passando por uma série de dificuldades para sobreviver no mundo intrauterino, de repente ela tem uma capacidade maior de sobrevivência no mundo aqui fora. Lembra que eu estava falando sobre, por exemplo, dinâmica de guerra? A criança tem que acostumar a comer menos, a viver num mundo de estresse, então ela já está preparada para isso. É a mesma coisa, eu posso falar isso aqui, fazer uma analogia de preparação de filhos para a vida. Se você preparar filho para ter tudo, eu vou te dar tudo que você precisa, você não precisa conquistar nada, a hora que ele nasce para a vida, é parecidíssimo isso, hein? A hora que ele nasce para a vida vai exigir dele que ele trabalhe, ganhe dinheiro, faça um monte de coisas. Ele foi preparado para isso? Não. Ele vai se dar bem no mundo? Não. Ele não vai entender, porque ele fica esperando que alguém ofereça as coisas. É só pedir que me dão. Vai dar certo? Não. Por isso, muitas vezes, tem filhos que têm uma boa educação, têm um monte em tudo que quer, só que quando vira adulto, quando vai para o mundo, vira um fracasso, não consegue ir para frente. E às vezes você pega um que veio lá de baixo, sofrendo que nem um maluco, mas ele aprende que tem que conquistar as coisas. Aí quando chega no mundo adulto, ele tem muito mais chance de evoluir do que aquele que teve tudo lá atrás. Deu para entender? Porque dá para fazer um paralelo dessa dinâmica intrauterina com também a dinâmica intrafamiliar, tá? Autismo é uma dinâmica de vida intrauterina? Existem, hoje em dia, o autismo, você quer saber, há 40 anos nem existia essa doença, só para você ter ideia, né? Então, ela começou a aparecer, e tem outra, tá aparecendo e está aumentando drasticamente a quantidade de crianças autistas. A medicina, a ciência ainda não está entendendo direito o que está acontecendo para ter esse alto nível. Aliás, não é só autismo, né? Tem várias outras doenças, diabetes, por exemplo, está explodindo, está cheio de... Nós temos recursos técnicos para fazer diagnósticos, tratamentos, assim por diante. Só que está interessante, porque o número das doenças que estão aparecendo, a quantidade de pessoas doentes está evoluindo. Não sei se dá para dizer que doença evolui, mas a quantidade, sim, está aumentando mais drasticamente. Impressionante o que está acontecendo. Mas no mundo do autismo, hoje em dia já está se categorizando alguns tipos de autismo, tem autismo até adquirido, tem um monte de coisa. Mas a grande quantidade das dinâmicas autistas, frequentemente tem problemas aonde? No mundo intrauterino. Tem sim. Se você começar a pesquisar, aí pesquisa o que aconteceu no mundo intrauterino durante a gravidez. Que dinâmicas aconteceram lá que
podem levar para a dinâmica do autismo. Tem, então agora tem esse diagnóstico e nunca mais, agora eu estou carregando. Não. Eu vou dizer, tem um aluno daqui do Consciência Sistêmica, daqui de Ribeirão Preto, que é muito interessante. Ele tem uma filha autista. E aí ele começou o curso, e aí começou a entender as dinâmicas. É uma criança, está lá, e ele começou ganhando consciência do que acontece, então ele começou a mudar a forma de se relacionar com essa criança. O que aconteceu? A criança que tem lá uma característica autista, o que está acontecendo? Ela ganhou uma capacidade de comunicação, de interação impressionante, que antes ficava assim, isso aqui vai para esse lugar, como se fosse um diagnóstico fechado. Não, você vai observar o que você pode fazer para buscar os dons que essa criança tem. Então, maximizar as coisas boas e minimizar as coisas negativas. O que aconteceu? Ele está feliz da vida, que ele nunca imaginou que a filha dele pudesse chegar a um nível que está. De vez em quando ele manda uma foto lá dele com a filha, lá na interação com a filha, feliz da vida. É interessante que quando a gente ganha consciência e aprende, nós também ganhamos poder de fazer mudanças no que pode acontecer, principalmente no mundo das crianças. Por isso que eu adoro trabalhar com esse universo da formação no mundo intrauterino e da infância, porque sabendo disso, por exemplo, ele sabendo disso, ele pode fazer mudanças fundamentais que mudaram o destino da filha, dele, da esposa e da família como um todo. Porque, de repente, aquilo que estava lá como um diagnóstico, de repente, aquilo começou a mudar. A criança na escola, na relação com eles. Ele fala, Fernando, impressionante o que aconteceu. Até ele fala, nossa, só pelo que aconteceu comigo aqui com a minha filha, já valeu e muito o sacrifício de fazer o curso e saber o que está acontecendo. Essa é a grande vantagem de você aprender e utilizar esse conteúdo para fazer coisas. Não é só ficar passivo e reclamando. Não. Está vendo como é que funciona? Agora, o que precisa ser feito? Como que dá para fazer? Existe neuroplasticidade? Sim, existe um monte de coisa que dá para mexer. Então, é isso aqui. Bom, vamos lá. A Vandisa, ela faz uma pergunta. O fato de ter que fazer uma cirurgia para manter a gestação afeta a criança e o possível adulto que essa criança se torne? Sim, tudo afeta. É aquilo que eu falei, tudo que passa na nossa vida afeta. A questão não é se afeta, afeta o tempo todo. Por exemplo, esse coronavírus está afetando a vida de todo mundo? É claro que afeta. É alguma coisa que afeta. A questão não é se afeta. A questão é o que eu faço com esse afeto. Porque a partir desse afeto eu posso desenvolver um dom e uma característica saudável. Ou então eu posso ir para o buraco. Então tem um estímulo, o estímulo vem. O que acontece com o estímulo? Esse estímulo faz com que eu siga para um lugar mais saudável e positivo, ou esse estímulo vem e faz com que eu afunde? Você percebeu que não é o estímulo em si, é a reação ao estímulo. Então, tudo que acontece afeta. E é interessante, sabe quem geralmente dá mais certo na vida? Não são as pessoas que não tiveram afeto nenhum. Então fica assim, eu vou criar meu filho numa bolha para não ter trauma nenhum, vou proteger de tudo. Nossa, vai ser um problema seríssimo lá na frente. Porque a hora que ele for para a vida, tudo aquilo que ele não entrou em contato, que não o afetou na infância, quando ele chega no mundo adulto, ele não tem referencial. Sabe, hoje em dia, na pandemia, está todo mundo entendendo de anticorpos, né? Então, assim, se ele não tem um monte de doenças naturais da infância, então ele não criou anticorpos contra essas doenças. Quando ele fica adulto, ele vai entrar em contato com essas doenças e vai adoecer. E uma doença que na infância, às vezes, não tem tanto problema, no mundo adulto pode ser uma doença mais grave. Então, a questão não é afetar ou não afetar. Senão fica assim, não podemos fazer nada que senão vai dar problema. Vai acontecer. Você é afetado por tudo o que acontece. A criança que está lá dentro, mais ainda, porque ela está no início da jornada de vida. E aí, quando qualquer coisa que aconteça, vai depender muito da reação diante do afeto. Veio algo negativo, eu vou ficar pondo a culpa no outro, eu vou pôr a culpa em mim, eu vou pôr a culpa no mundo, eu vou pôr a culpa não sei o quê. Gente, aí, a mesma energia que é colocar culpa em qualquer lugar, é a mesma energia, falar, o que eu posso fazer para que isso se torne uma qualidade? Minimize o problema e se torne uma qualidade. Ou então eu vou ficar carregando aquilo e colocando culpa em todo mundo.
Tomem cuidado com isso, que não, a questão não é, vamos proteger de tudo quanto é trauma da vida, porque qualquer coisinha que tiver, não funciona assim. Mundo adulto não é assim, tá? A Pérola coloca assim, passei por um problema sério de relacionamento enquanto estava grávida. Nos separamos e meu filho nasceu com lábio leporino, déficit intelectual. Esse ano foi diagnosticado com autismo. Bom, aqui eu vou fazer... Aí vem as perguntas, veja. Esse filho, ele veio de um planejamento consciente, pé no chão, ou não? Só pelo que você colocou aqui, provavelmente não. Então, Fernando, você está dizendo que a culpa é minha? Não. Eu vou perguntar assim, aonde você aprendeu sobre relacionamento afetivo, sobre maternagem, sobre ter filhos? Porque provavelmente você já está carregando problemas de emaranhamentos familiares. Os modelos sobre pai e mãe, com certeza, não foram tão bons, nem de relacionamento afetivo, tá? Nem de relacionamento afetivo. Então, o que é que aconteceu para montar o relacionamento, para vir a gravidez? Esse é um relacionamento, uma gravidez consciente, pé no chão, dois adultos? Provavelmente não. Provavelmente não. Se pesquisar, vai ver o que foi que aconteceu antes. Então, existem as consequências e existem as causas que vêm lá atrás. E aí, um dia eu vou fazer uma live, porque eu já estou cansado de ouvir tanta coisinha, tipo assim, eu que escolhi, eu que fiz, eu que não sei o quê. Nossa! O pessoal que está mais consciente sabe que, no fundo, fica assim, eu tenho as minhas opções, eu decido a minha vida. Nossa, isso aqui é uma desconexão com a realidade. Eu já pensei assim também, eu achei que eu que resolvia tudo, eu que determinava a minha vida, Quando eu fui ver, no fundo eu estava repetindo dinâmicas da família de origem, não tinha nem consciência de que aquilo existia, e eu estava repetindo. E achando que era eu que tinha tomado decisões, fui eu que decidi, fui eu que... Não funciona bem assim. Nós estamos o tempo todo interconectados, conectados com várias dinâmicas, e dinâmicas inconscientes familiares estão sempre presentes. Então, aqui precisa ver o que aconteceu aqui. Então, com certeza, vão ver o quê? O campo onde você, mulher grávida, estava em relação a marido, não sei se o marido é o pai da criança ou não, a relação a pai, mãe, o que está acontecendo? Esse é um grande campo, e como esse campo influenciou aqui? E sabendo disso, tem algo assim, aquilo que já aconteceu não se muda, mas podemos mudar o que vem pela frente, que vai acentuar o problema ou minimizar e buscar ganhos em cima do problema. Então é sempre assim, não importa o que aconteceu comigo, e sim o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu comigo. E se é filho, a mesma coisa, de onde vieram esses problemas todos que eu estou aqui. Consciência das influências externas que eu tenho. E se eu não tenho consciência, eu acho que sou eu que estou fazendo isso, é tudo mentira. Não sou eu, não. Eu já estou sendo induzido a isso. Então, vê como é que foi o relacionamento de pai e mãe, avô e vó, nessa família que é ser mãe e assim por diante. Para que engravidou? Para que? Foi consciente? Não foi consciente? Com quem casou? Para que casou? Aí é a dinâmica que nós vamos ver. Por isso, o ideal, quanto mais nós conhecemos sobre isso, é aquela história, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, e se voltasse lá para trás, nossa senhora, minha vida ia ser completamente diferente. Pode ser até que fosse para pior, quer saber? Porque eu estou aqui por causa de vários traumas que aconteceram lá atrás que me induziram a pesquisar e estudar sobre isso. Interessante, né? Se de repente eu não tivesse passado pelos traumas, eu não estaria aqui, porque não teria motivação para estudar sobre isso. De repente eu estava lá como médico tradicional, atendendo o meu consultório e feliz da vida também. Pode ser também. Então, não se julga nada. A questão é sempre descobrir, ter consciência do que é que está acontecendo, tá? Deixa eu ver que horas são. Opa, vamos lá, vamos até às 17 aqui, hein? Vamos lá. A Iriana coloca assim, tenho 2 úteros. Tem a ver com isso? Bom, quando você tem 2 úteros, aí precisa ver se o útero é bicorno, se tem 2 úteros, se é só na frente e assim por diante. Sempre, se você pesquisar, por exemplo, sempre você vai achar alguma coisa. Dizer especificamente com certeza, é exatamente isso que aconteceu? Não dá para saber. Mas é possível sim. Aí, por exemplo, na dúvida, se eu fosse trabalhar com você, eu ia pesquisar que dinâmica de feminino, de maternagem existe na sua família.
Se isso aqui, na hora da formação, o útero, por exemplo, vem do mesoderma, é músculo. Tudo que é de músculo vem do mesoderma. Então, o que aconteceu? Qual foi a influência que existia desse campo materno e do feminino que envolvia sua mãe também, que poderia ter a ver com isso aqui? Sempre que a gente trabalha com isso, nunca é certeza absoluta. Quando a gente trabalha com sistêmica é como, imagina uma grande rede, uma teia de aranha, que está tudo conectado. Você mexeu aqui, chacoalha a teia toda. Qualquer lugar que você mexe, chacoalha. Então, se chacoalhou é porque mexeu naquele fiozinho ali. Pode ser, mas pode ter mexido num outro fiozinho assim por diante. Mas pode ter sim, tá? A questão é, pode. É certeza? Não. Nunca, sempre. Nunca e sempre? Não. Pode? Sim. Boa tarde, suas aulas são maravilhosas, super didáticas, claras. Pretendo fazer cursos com você. Opa, que bom, Maria Angélica, bem-vinda. Isso aqui já faz parte desse curso do Consciência Sistêmica. A quantidade de conteúdo que tem aqui é um absurdo. Imagina 450 aulas. O pessoal fala assim, Fernando, como você foi louco de gravar tudo isso? Eu também pergunto, não sei. Mas o que tem de coisa, que assunto. Vocês vão ver, nas próximas aulas, eu vou pegar vários temas diferentes, só para vocês ampliarem. No meio dessa grande doença da humanidade, então, estou aqui colocando umas pílulas de consciência para ajudar as pessoas a lidarem com os problemas. Como é? A Covid chegou, está aí, fazendo um estrago enorme na humanidade. Mas, de novo, é a Covid que é importante? Não, o importante é o que a gente faz quando vem esse estímulo negativo, que recursos nós temos. E esse é o grande objetivo nosso da consciência sistêmica, aqui o meu, da minha equipe, para ajudar as pessoas a terem mais recursos internos, principalmente, e também externos, para ajudar a buscar saídas melhores, tá? A Maria Angélica aqui, sim, imagens, mas a forma como você explica é compreensão garantida. Oh, que bom! Eu adoro trabalhar com imagens, adoro, porque isso aqui, imagem mexe no hemisfério direito, isso aqui é dinâmica didática de neurociência, tá? A NET está constantemente a bloquear, a live não fica gravada. Sim, fica, Antonieta, fica, vai ficar lá, já falei, tanto no YouTube como no Facebook, tá? Está chegando aqui a semana da análise da consciência sistêmica. E nessa semana aqui da consciência sistêmica, tem no Telegram, se você ainda não está no Telegram, entra lá, você vai ver a semana, todo dia eu estou colocando, aliás, tem que colocar hoje, ainda não coloquei. Todo dia eu estou colocando mais conhecimentos lá, com fotos e explicações também para ampliar a consciência. Agora, todo dia eu vou fazer aqui, de segunda a sexta, até chegar na semana mesmo da consciência sistêmica, para dar um aquecimento para todo mundo entender o que é consciência sistêmica. Mas você vai ver, você vai ter acesso lá. Qualquer coisa, é só entrar lá no site, e no site também tem os telefones de contato, é só ligar, tá? Mas é que os cursos, eles estão sendo feitos por etapas. Tem alguns cursos que está aberto para comprar a qualquer momento, mas tem cursos maiores que a gente faz por etapa para poder dar assistência maior aos alunos, tá? Então, tem cursos que são por etapas. Teve agora o da constelação sistêmica e agora vem o da consciência sistêmica, que é esse que eu estou mostrando agora aqui. Richelle Weber, doutor Fernando, a linha de estudo que você trabalha sobre a linguagem do corpo, os traços e caráter, é a mesma linha da toda a Vanessa? Não. A Vanessa e o Guilherme foram alunos meus, não é a mesma. E tem outra, eles pegaram, o que eles estão fazendo é análise do caráter. Análise do caráter é de Reich. Tive diabetes gestacional, mas super controlada com dieta. Meu filho nasceu com menos de 3 quilos, ok. Com características ectomórficas. Tem ligação? Tem. Por exemplo, se você tem a ver com a parte nutricional, se você conseguiu fazer uma boa dieta, tanto é que se ele nasceu com uma característica ectomorfa, significa que não teve uma carga aumentada de glicose lá na estrutura dele. Agora, isso em relação à diabetes. Tem outras características que podem ter acontecido na formação do ectomorfo? Sim, pode ter. Por exemplo, o medo que você tinha em relação à gravidez, a dar algum problema, o nível de estresse que você teve durante a gravidez, até por causa da doença, ou sem a doença, ou porque outra coisa, a relação que você tem com a maternagem, o simbolismo que é a maternagem para você, e assim por diante. Existem vários fatores. Como eu falei, é uma teia. Então você fica assim, então é por causa disso aqui. Não sei, tem vários outros fatores
E sempre que a gente vai avaliar algo, nós temos que ver vários fatores, vários fatores. Então, esses fatores são fundamentais. Eu vejo esse, esse. Quando nós trabalhamos uma abordagem sistêmica, não dá para ficar, é só isso aqui. Não, é isso, com isso, com isso, com isso. É uma interação de fatores. Então, se a diabetes estava controlada, ótimo, porque se não tivesse controlada, provavelmente nasceria mais com uma característica endomórfica. Mas não é só a nutrição, tem vários outros tipos de afetos que também precisam ser avaliados, tá? A gestante, que o feto não é bem-vindo pela mãe, quando adulto, quais estruturas de personalidade ele terá? Isso vai depender da infância. Então, veja, não é só no mundo intrauterino. Lembra que eu falei, tem o mundo intrauterino e tem o período da infância. Então, tudo isso aqui são períodos onde vão moldar o ser humano para a vida. Fazendo uma analogia, se você tem o mundo intrauterino, tem o embrião e tem o feto. Você sabe qual é a diferença entre embrião e feto? Embrião é quando o corpo, é organogênese, está formando, embriogênese, está formando o ser. Então, não dá para ver direito. Até mostrei uma imagem lá, que o embrião, você não consegue ver. Cadê aqui? Vamos lá. O embrião, ele ainda não está com o corpo formado, ele está montando o corpo. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó, isso aqui já é um feto, aquele lá. Isso aqui é um feto, você já está vendo. Você vê o sexo, você vê a cabeça, os órgãos estão todos montados. Agora, por exemplo, na fase embrionária, ó, isso aqui é embrião, ó, tá vendo? Ó? Aqui é o coração do bebê, tá aqui, ó, tá vendo? Então, tá aqui a cabeça, aqui seria o coração, ó. Lembra? Eu fiz, ó, isso aqui vai desenvolvendo, ó, isso aqui é o embrião. Ele está se formando para gerar um feto. O feto que é? Geralmente esse período é em torno de 3 meses, tá? Então, colocar assim, depois de 3 meses ele já está pronto. Então, quando ele está pronto, aí ele só cresce, porque os órgãos já estão lá, agora é só crescimento. Eu vou fazer uma analogia que é assim, existe quando você fala do indivíduo, eu, por exemplo, o que me montou para ser o que eu sou hoje? O meu período intrauterino e extrauterino da infância. Todos esses fatores, então, por exemplo, até em torno de 5 até 7 anos, tem autores que colocam até 7, mas em torno de 5 a 7 anos, tudo que acontece comigo naquele período é o que vai determinar quem eu serei no futuro. É como se fosse um período embrionário do meu caráter, da minha personalidade, de como eu vou me montar. Eu vou pegar os modelos do meu pai e da minha mãe sobre amor, casamento, nutrição, vida, trabalho, dinheiro. Ali eu estou me montando, pegando informações para me estruturar e me organizar. Como é que lida com conflitos, como é que evita, como é que resolve, como é que... Tudo isso está me montando para o mundo lá no futuro. Então, não é só o mundo intrauterino, é todo esse vou colocar assim, esse caminho até os 5 anos de idade, que é como se fosse montar o feto. E aí você montou a sua programação, o seu hardware, seu software, e vai para a vida. A partir daí não dá para mexer nunca mais? Não, dá para mexer sim. Mas se puder mexer nesse período e formar dinâmicas mais saudáveis, melhor. Por isso que eu fico o tempo todo trabalhando muito nisso aqui, para que todas as pessoas tenham uma consciência maior. E se puder trabalhar nesse mundo da infância, ter uma infância mais consciente, mais saudável, nós teremos o quê? Adultos melhores no mundo. Adultos melhores no mundo. Teve um problema comigo? Teve. Dá para mexer? Dá. Dá porque lá na frente eu vou ser o adulto que vai cuidar da minha criança. Então, eu, adulto, vou ser pai e mãe da minha criança. Eu vou reviver a história e reconstruir a história. Mas aí são cenas para o próximo capítulo. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Hoje iniciamos essa jornada, estou aqui com um programa novo, a coisa está funcionando, acredito que tenha dado tudo certo, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado e amanhã, vou colocar mais uma pílula da consciência, tem tanto tema lá dentro, eu vou escolher uma aula lá e mandar bala, um outro tema diferente para ampliar a consciência de vocês.
Ok? Grande abraço e até amanhã nesse mesmo horário, às 4 horas da tarde, hein? Ok? Tchau, pessoal!